Eu gosto muito de ler a palavra, de meditar na palavra, e gosto de ver o que eu amo, quando eu consigo entender o que é que Deus está falando para nós naquela palavra. E aqui a Bíblia diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, em abundância ceifará. Eu quero falar de um negócio triste, mas que muitas vezes mostra o que foi a vida de uma pessoa. Tempos atrás, o pastor Mário, e não é a primeira vez que acontece isso, de nós irmos em funeral e chega lá, tem 3, 4 pessoas da família só no funeral. 3, 4 pessoas da família. É um tanto assim triste. Eu quero falar, uma irmã minha, que ela faleceu anos atrás. Ela era uma pessoa que teve uma vida muito sofrida, distante do Senhor, mas Deus, na sua graça e misericórdia, alcançou ela. E ela foi salva por Jesus. E quando ela foi salva por Jesus, antes ela já tinha assim, ela era muito pronta para servir. Ela era muito pronta para servir. Mas depois que ela conheceu Jesus, ela sentiu o quanto isso era importante. Ela comprou um carro, e ela morava assim num bairro em Curitiba, num bairro novo, sabe aqueles bairros que são novos, são um povo bem simples, bem humilde ali, com poucos recursos. E ela tinha um carro, ela era enfermeira, ela trabalhava no hospital Cruz Vermelha em Curitiba, ela trabalhava no centro cirúrgico do hospital Cruz Vermelha. E tinha muita gente que fazia tratamento no hospital de clínica em Curitiba, e era muito longe, o hospital de clínica era longe desse bairro, não é perto. E eles tinham que estar de madrugada lá para fazer exame, então tinha que chegar muito cedo. A minha irmã, ela levava a vizinhança toda. O dia que ela estava em casa, que ela não estava trabalhando, ela levava a vizinhança toda para precisar, vou tomar carne, eu tenho que estar lá no hospital de clínica cedinho, a senhora teria como levar? Leva. A pessoa ajudava ela a pôr combustível, ela nunca cobrou, e a minha irmã, os recursos financeiros dela era pouco, ela não ganhava tanto assim. Irmãos, e ela levava as pessoas. E precisava alguém na tarde, à noite, alguém estava passando lá, tomar carne, podia levar para o pronto-socorro, minha irmã levava. Irmãos, e não demorou muito depois da conversão dela, ela faleceu. E eu morava no estado de São Paulo, ligaram que ela tinha falecido, e eu fui para lá. E ela foi velada na igreja onde ela conheceu Jesus. Irmãos, eu fiquei assim, de queixo caído de ver o que a minha irmã tinha conquistado. A noite inteira a igreja lotada. Desde que o corpo chegou lá na igreja, a igreja esteve lotada. Passou a noite, de manhã a igreja lotada, até a hora do funeral, a hora que saiu o cortejo para o cemitério, muita gente acompanhando o corpo da minha irmã. E a outra irmã disse para mim, você sabia que a nossa irmã tinha conquistado tudo isso? Eu disse, não sabia. Mas sabe o que era, irmão? Ela semeou bastante. Grande parte da vida dela, depois que ela conheceu Jesus, irmãos, foi semeando, foi ajudando um, ajudando o outro. Irmãos, ela foi grandemente honrada. Aqui foi honra para minha irmã. Nós, irmãos dela, nos sentimos honrados com aquela multidão que estava na igreja, velando o corpo da minha irmã. Era um vizinho do bairro, e parente de vizinho. Sabe aquelas pessoas que não era, nem conheciam a minha irmã, mas a minha irmã tinha ajudado alguém da família. Quando falaram que a minha irmã tinha falecido, a pessoa veio para estar lá no velório dela. Eu nem conhecia a minha irmã, mas sabia das obras que ela tinha feito. Para mim foi um grande exemplo, irmão. E a Bíblia diz que aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas aquele que semeia muito vai colher muito. O Espírito Santo está falando com você alguma coisa, irmãos? Deus está falando com o seu coração? Aquele que semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia muito
em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, você sabia que os dons que Deus te deu não são para ficar enterrados, mas são para serem trabalhados para a glória de Deus? Você sabia que as habilidades que Deus te deu não foi para ficar enterrado, mas foi para ser colocado em prática, que glorifica a Deus? Aqui o versículo seguinte, vamos ao versículo seguinte. Não, deixa ali mesmo. Cada um, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Em abundância ceifará. Irmãos, aqui existe um compromisso de Deus. Olha aqui para mim. Não pensa que tem algo difícil para Deus, que não tem. Para Deus não tem nem dificuldade, nem impossibilidade. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre. E a Bíblia fala aqui de abundância na colheita. Mas quem que colhe abundantemente? Aquele que semeia abundantemente. E não tem pessoa que o que ele tem só serve para si mesmo. Irmãos, não pode. O que Deus nos deu, irmãos, primeiro é para a glória dele. Depois é para fazer serviço que glorifica a ele. Que dê graça para outras pessoas, para que aquilo seja, irmãos, pessoas sejam abençoadas. Você sabe que o abençoador, automaticamente ele é abençoado? Você sabia que você quer ser abençoado? Abençoa os outros. Abençoa. Não amaldiçoa, não. Abençoa. Abençoa. O abençoador, ele é abençoado. Vamos ver o que diz o versículo seguinte. Cada um, nós falamos aqui, cada um contribua segundo pôs no seu coração, não com tristeza. Agora eu quero, nós já lemos esse versículo para falar de oferta e dízimo. Agora eu quero falar de uma outra coisa, uma outra que não está mais referindo trazer para a casa do Senhor, mas quando você propõe no seu coração ajudar, abençoar alguém, não deixa que o inimigo tire do teu coração aquilo que você propôs no teu coração. Não deixa que tire. Um dia eu senti no meu coração que eu deveria abençoar uma pastora com roupas. Eu sabia que ela estava com poucas roupas e as minhas roupas serviam para ela. E o primeiro que eu pus no meu coração dar para ela foi aquele vestido, um conjunto na mistura, era um conjunto de saia e blazer, que eu mais gostava. Era o que eu mais gostava. Era a roupa mais bonita. E eu acho que até mais bonita que eu já vesti até hoje, acho que foi aquele conjunto. Irmãos, eu disse, eu vou dar esse conjunto para essa pastora. Mas não demorou nada. Eu já não estava com vontade de dar mais. Falei, não, eu vou dar outra. Essa aqui eu gosto demais, não vou dar essa aqui não. Não vou dar essa aqui não. Eu vou dar outra roupa para ela. Quem sabe que eu fiquei com vontade de dar essa roupa para ela? Só quem sabe sou eu. Mas eu me lembrei. Cada um contribua segundo se propôs no teu coração. Lembrei desse versículo. Juntei um monte de roupa, mas o primeiro que eu dei para ela foi um conjunto, o pastor Marolando lembra, um conjunto vermelho, com umas bolas pretas que estavam usando e era bonito. Mas, irmãos, e a hora que eu estava lá na sacola de roupa, vocês não imaginam quanta vontade eu tive lá de buscar e trazer de volta e não dar aquela. Mas eu disse, não. No meu coração, o propósito foi dar, é esse que eu vou dar. E dei. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza. Deus também não quer que você dê nada com tristeza para os outros. Dê com alegria. Amém? Com alegria. Tanto para a obra de Deus, que você vai ajudar uma pessoa, ajude com alegria. Vamos para o versículo seguinte. Deus ama quem dá com alegria. Versículo seguinte. E Deus é poderoso para fazer o que, irmãos? Abundar em vós toda a graça, todo o favor dele, a fim de que tendo sempre em tudo. Aí entra, Deus quer a nossa prosperidade ou não quer? Deus quer ou não quer a nossa prosperidade? Deus quer a nossa
sua prosperidade. Amor ao dinheiro não se pode. Amor ao dinheiro é maligno. Mas ter dinheiro e usá-lo com sabedoria traz glória para Deus. Bênção para nós e glória para Deus. Eu conheço um homem que diz assim: dinheiro, como é que ele diz? Dinheiro não compra felicidade, mas acalma os nervos. Eu conheço um senhor que diz: dinheiro não compra felicidade, mas acalma os nervos. É verdade. Se você precisa pagar uma conta, você não tem o dinheiro, você não mexe com os teus nervos. Você tem o dinheiro, você paga, continua com a cabeça levantada. Então tem sentido isso sim. E Deus está dizendo que Ele quer que nós tenhamos, olha, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, ou seja, todo o favor dEle, a fim de que tendo outra coisa, Deus quer que a gente tenha sempre. É claro que pode acontecer de um dia você ter que emprestar uma caneca de açúcar na casa de alguém, pode acontecer isso. Mas Deus quer que você tenha, não para emprestar, mas para dar. Emprestar para até dar. Açúcar e outras coisas vocês ganham com abundância. E Deus está dizendo que Ele é a fim de que temos sempre em tudo, toda a suficiência, a abundância em toda a boa obra que a gente tem, irmãos, para poder também nos envolver em boas obras que depende da gente ter recurso para ajudar. Amém? Esta é a vontade de Deus. Versículo seguinte diz o quê? O que o versículo seguinte diz? Conforme está escrito, espalhou, não deixou ali, ajuntando e ajuntando e ajuntando e ajuntando. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Espalhou, Ele não deixou ali ficar ajuntando, não deu para ninguém, não ajudou ninguém, só ficou ajuntando, morre, aquilo fica ali, a pessoa não tem tempo nem de escolher muitas vezes para quem ele quer deixar aquelas coisas. E quem fica, às vezes, até ri daquilo que juntou tanto, ela ia se porcariada, jogar tudo fora, quem fez isso aí? Irmãos, às vezes a pessoa junta tanto, é assim, não é? Quando morre, quem fica, não dá aquele valor que a pessoa tem, a pessoa acha que tem, né? E o Senhor diz, espalhou, como está escrito, espalhou. Você tem a palavra de Deus no teu coração, não tem? Ela é para você, mas é para você espalhar. Dá aos pobres. Mas às vezes o pobre não é pobre de dinheiro. Tem pobre, irmãos, que ele é pobre da palavra, de conhecer Deus, mas de dinheiro ele tem bastante. Mas ele é um pobre que precisa da sua palavra. Esses tempos atrás estávamos conversando com um médico e ele disse assim: olha, quem me ganhou para Jesus foi a minha secretária, essa senhora que está sentada aí fora. Sabe aquela mulher que chega, faz a ficha da gente lá para consultar? E ele disse que quem evangelizou ele foi aquela secretária dele. Ele era uma pessoa rica, uma pessoa bem sucedida, mas ele era um pobre do conhecimento de Deus. Deus está dizendo, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vocês sabem que Jesus, ele só teve 3 anos de trabalho. Jesus entrou no ministério com 30 anos e morreu com 33. O tempo de trabalho do Senhor Jesus foi muito curto, 3 anos apenas. Mas nesses 3 anos ele se esvaziou de tudo que ele tinha. Ele deu, ele fez as outros conhecerem. Nos 3 anos ele fez aquilo que o Senhor nos ajuda, que com 50 anos a gente consiga fazer pelo menos metade do que ele fez. Então não é quantos anos, mas como você trabalha, como você espalha, como você divide. A sua justiça permanece para sempre. Irmão, sabe o que Deus está dizendo? Que esse negócio de espalhar, não está falando de espalhar o povo da casa de Deus, não, espalhar dons que nós temos, usar, não ficar ajuntando, armazenando, mas espalhar aquilo para que o povo conheça, para que seja abençoado. Irmãos, isso
tem bênçãos espirituais, porque isso leva as pessoas a conhecerem a Deus através de você. Porque vai ser, nossa, essa pessoa, ela foi tão boa para mim. Daí ela fala assim, mas ela é cristã, ela é crente. E vai dizer, lá da igreja evangélica quadrangular, lá da Boa Vista. Alguém vai dizer, puxa, eu gostaria de conhecer, de ser assim. Ah, para ser assim, então, eu preciso de buscar, aprender, receber onde ela está recebendo. Versículo seguinte, o que é que diz? Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Irmãos, quem deu os dons que você tem? Quem que deu os dons que você tem? Irmãos, a pessoa tem os dons naturais, tem os dons do Espírito Santo, os dons espirituais e tem os dons naturais. Os dons naturais, irmãos, nós já nascemos com ele. Independente da pessoa vai ser cristã um dia ou não vai ser, irmãos, ela tem dom. Tem criança que ela nasce, ela tem dom de governo. Só como é que uma criança tem dom de governo? Tem. Você for uma roda de criança brincando, você vê que tem uma ali que determina o que os outros vão fazer, ele coordena. Ele chefia ali, sem dizer que é chefe, o cara é chefião, tudo aquilo ali. Liderando é dom, irmãos. Tem pessoa que tem o dom da misericórdia. Ele tem misericórdia daquele que todo mundo acha que não deveria ter misericórdia. Ele tem misericórdia daquela pessoa. Tem pessoa que tem dom de serviço. O dom de serviço não é assim, ninguém precisa mandar. Ele vê o que precisa fazer, ele quer fazer. Ninguém precisa pedir para ele. Quem não tem esse dom tem que ficar pedindo misericórdia. Faz, irmão. Você podia fazer tal coisa lá, faz e não é capaz de não fazer. Mas quem tem o dom de serviço, ele vê necessidade, ele faz. Deus habilitou ele para fazer. Esses dons, irmãos, foram dados por Deus. Tem criança, irmãos, que nasce com o dom de cantar. Eu conheço uma pessoa que dizia que a filhinha dele chorava em Lá maior. Se minha filha chora em Lá maior. Desde pequenininha, a nota dela, Lá maior, ela chora em Lá maior. Dom, irmãos. Tem criança que afinadinha, pequenininha, tem outro que por mais que tenta, se tiver um afinado junto, ela pega uma carona e faz. Mas se não tiver um afinado junto, aí não dá certo. São pessoas de dons, irmãos. Sabe o que é isso? É semente que Deus dá para a gente semear. Aquele que dá semente a que semeia também vos dê pão para comer. Aquele que deu uma semente, que deu os dons, que deu uma palavra, você não precisa conhecer a vida inteira para você falar de Jesus. Você só sabendo que Jesus salva, você já tem uma grande pregação, você pregar que vai salvar muita gente. Deus é o que dá a semente. Aquele que vos dá a semente, a que semeia, também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Aqui está uma oração, aqui está um clamor. Aquele que dá a semente ao que semeia, também que dê pão com abundância. Amém? Que dê pão e também aumente os frutos da vossa justiça. Irmão, sabe que isso é um resultado espiritual das nossas obras. Não somos salvos pelas obras, mas as obras que nós fazemos, elas podem ter a ver com o espiritual, crescimento espiritual ou não. E a Bíblia está dizendo que aquele que dá também tem muito pão. Amém? E nós oramos nesta manhã que essa palavra se cumpra na minha vida, na sua vida. Que Deus te dê muito pão, muito alimento, para que você tenha e você possa abençoar outras pessoas. E essas pessoas, ao serem abençoadas, sabe o que vai acontecer? Elas vão dar graças a Deus, elas vão dar glória a Deus, elas vão reconhecer que você é uma pessoa movida pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer. Amém, meus irmãos? Irmãos, não pensa que o que você tem para dar não foi Deus que deu, foi Deus que te deu. O que você tem para dar foi Deus que te deu. E que Deus dê muito mais para que você possa. Amém? Para que você possa. Alguém fala assim, vai ser, se eu fosse mais jovem, né? Tempo de jovem, irmãos. Não tem idade para você fazer coisa certa, não. É verdade que nós perdemos muito tempo, muitas vezes, que nós poderíamos ter feito coisas
melhore, mas para a gente não sabia. É ou não é? Você não sabia? A gente não sabe. Ah, nossa, eu gostaria de ter conhecido Jesus com 14, 15 anos, com 10 anos. Como, irmãos, eu gostaria de ter conhecido Jesus? Mas eu conheci Jesus com meus 24 anos. Mas eu louvo a Deus que Deus não leva em conta o período da nossa ignorância. Aquele tempo que eu não conhecia, Deus nem leva em conta aquilo ali. Mas Ele me fez conhecê-lo e Ele tem me ensinado a viver, a receber, e verdadeiramente Ele dá semente àquele que semeia. E quanto mais, irmãos, se quiser semear, mais semente você vai receber. Diz que Deus aumente a vossa sementeira. Que Ele aumente a vossa sementeira. Quantos querem que Deus aumente a sua sementeira? Que o Senhor aumente a vossa sementeira. Em nome de Jesus. Que esse ano de 2020 você venha superar tudo que você precisa superar. É o ano da superação. Os céus estão abertos, derramando sobre nós bênçãos. E que você venha superar tudo aquilo que você precisa superar. Quem sabe você precisa superar uma mágoa. Quem sabe você precisa superar rejeição. Quem sabe você precisa superar o quê? Dificuldade financeira. Quem sabe você precisa superar problema na tua saúde. Mas o Senhor quer que você supere. Aquele que dá a semente, aumente a vossa sementeira. Em nome de Jesus. E que te dê mais pão para que você possa distribuir com muita gente. Que você não fique se armazenando, se inchando de coisa, mas que você distribua, espalhou. E onde ele espalhou, o que ele fez? Ele semeou. Vou finalizar contando uma história que eu acho que você conhece. Tinha 2 homens, eles buscavam água. Um buscava água no balde. E um tinha um furo. O balde tinha um furo. E o outro não tinha furo nenhum. Ele nunca conseguiu tampar o buraco desse balde. Se ele tampava, o buraco abria de novo. Então eles buscavam água. E um chegava com o balde sempre cheio. E o outro chegava sempre com pouca água ou com o balde vazio. Porque tinha um furo. E ele ficava triste porque ele chegava com o balde vazio ou quase vazio. Era a mesma coisa sempre. Mas depois ele começou a notar uma coisa. Onde ele passava com o balde, as plantas estavam verdes. Porque aonde ia vazando água do balde dele, ia regando as plantas e as plantas estavam tendo vida. E aquele que não saía nada dele, o caminho estava seco, o chão estava seco. Mas onde aquele tinha o balde que vazava, ele irrigava o chão. Que a nossa vida, irmãos, seja uma vida cheia de buracos capaz de sair. Bênção de nós para muita gente, palavra de Deus que nós conhecemos para muita gente, ajuda material, alimento, dinheiro, enfim, o que a gente precisar, que a gente puder ajudar, que a gente possa ajudar. Nós estamos semeando e quem muito semeia vai colher bastante. Amém, queridos? Amém? Fica em pé. Aleluia. Gostaria de orar por você agora. Quantos hoje gostariam de entregar sua vida a Jesus? E talvez você fale, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, mas hoje vou fazer um outro apelo aqui para você. Quem sabe você já entregou sua vida a Jesus, já está aqui na igreja há quantos anos? Mas quem sabe você precisa de um recomeço? Recomeço no quê? Naquilo que você sente que Deus está chamando você para fazer e que você deve fazer. É melhor ouvir a Deus do que ouvir o diabo, irmãos. Quem ouve a Deus é abençoado, é edificado. Quem ouve o inimigo se destrói, é destruído. Mas quem sabe você nunca entregou sua vida a Jesus? Você gostaria de receber Jesus hoje na sua vida como teu Salvador? Quantos queriam hoje entregar a vida a Jesus? Recebendo Jesus como teu único e suficiente Salvador? Tem alguém? Tem alguém que levanta a mão que eu quero orar por você? Tem uma pessoa que levantou a mão. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Tem mais 2 pessoas?